Olá e bem-vindos a mais uma aula em português. Vamos dar continuação aos vídeos dedicados ao estudo da unidade da poesia trovadoresca, desta vez falando das principais características das cantigas de amigo. Tal como já referimos, as cantigas de amigo são de temática sentimental e amorosa, e esse é um fator de aproximação, por exemplo, com as cantigas de amor. No entanto, ao contrário das cantigas de amor que vão ter um sujeito de enunciação masculino, as cantigas de amigo vão ter um sujeito de enunciação feminino, ou seja, uma donzela que normalmente experimenta os seus sentimentos relativamente a um amigo que muitas das vezes nas composições vai assumir uma variação de amigo amado. Mas é talvez uma das principais diferenças entre as cantigas de amigo e as cantigas de amor, esta precisamente o facto de aqui se tratar de uma mulher e nas de amor ser então um homem a falar. Ao contrário também das cantigas de amor, que têm uma origem predominantemente provençal, as cantigas de amigo têm uma origem peninsular. O que é que isto vai significar? Que a sua origem, o seu desenvolvimento está sediado muito em particular aqui em Portugal. Portanto, não vêm de uma influência tão exterior como as de amor, mas sim são desenvolvidas aqui no nosso território. Daí então a origem peninsular, é isso que isso quer dizer. Isso explica também, muito em particular, por exemplo, o facto do vocabulário ser muito mais simples do que o das cantigas de amor, por exemplo. Até a própria estrutura das cantigas é muito repetitiva, há muito paralelismo, ou a própria presença do refrão, que é um fator de repetição numa cantiga, não é? E conseguimos encontrar alguma justificação para algumas das características das cantigas de amigo, precisamente por causa da sua origem mais popular e mais peninsular. Muitas das vezes elas têm a ver, por exemplo, com episódios da lida doméstica, portanto, da vida das donzelas em casa, com as mães, com as amigas, outras vezes com idas à romaria, portanto, momentos em que as jovens se encontravam todas, num ambiente festivo, ou até pequenas lutas pela conquista de territórios que estavam a acontecer. É preciso que vocês não confundam aqui uma questão. Não eram as mulheres que escreviam estas cantigas. Apesar do sujeito de enunciação ser feminino, os autores eram masculinos. Portanto, não confundam este fator. Portanto, nunca digam que é um homem que está ali a falar, apesar de ser um homem que está ali a escrever. Agora, ele está a retratar os sentimentos, as angústias, os problemas psicológicos, portanto, sentimentais das jovens, portanto, das raparigas. Agora, tenham atenção que o autor, de facto, é masculino. Portanto, é o trovador ou o jogral quem cria aquelas cantigas. À semelhança das cantigas de amor, obviamente também temos aqui uma coita amorosa, ou seja, um sofrimento amoroso. No entanto, é um sofrimento mais relacionado com a saudade de um amigo que normalmente está ausente, portanto, um namorado que não está com ela, não está próximo dela, e não tanto aquela coita de amor que leva à morte quase, que encontramos, por exemplo, nas cantigas de amor. Mesmo por isso, aquele exagero tremendo, quase que um amor tão exagerado que quase que é fingido ou falso, aqui acaba por ser marcada, sim, este amor, mas de uma forma muito mais variada, espontânea e genuína. Ou seja, os sentimentos que perpassam aqui nas cantigas de amigo acabam por ser sentimentos muito mais credíveis, muito mais realistas e possível de quem ouvisse aquela cantiga acreditar, do que propriamente aquele sofrimento desmesurado e exagerado que nós encontramos nas cantigas de amor. Se ela não olha para mim eu morro. Pronto. Aqui não. Aqui temos realmente a saudade da menina, da rapariga que vai até ao mar porque o namorado, o amigo está na guerra, longe, navegou e então ela tem saudades e quer que as ondas do mar lhe tragam novidades do seu amigo. Ou então ela partilha com as amigas na romaria a sua angústia, a sua saudade pelo namorado. Ou então usa a natureza e os seus elementos e partilha essa saudade ou essa alegria ou essa tristeza. Portanto, são sentimentos mais ricos, mais variados, mais originais do que propriamente os das cantigas de amor.
Portanto, algumas palavras, algumas temáticas e características que devem ter aqui presentes têm então a ver com o facto de ser a donzela quem fala, que fala para o seu amigo barra amado e que vai retratar diferentes sentimentos. Portanto, ou essa saudade, ou essa alegria do regresso do seu amigo, ou então a confidência com a mãe, ou com as amigas, ou com os animais da natureza que vão acabar por escutar o seu desabafo. Ou então acaba por evocar diretamente esse amigo ausente para desabafar os seus sentimentos também. Portanto, temos aqui algumas palavras e algumas temáticas a que vocês devem estar também habituados. O ambiente, de facto, é rural, é campestre, é popular. São as romarias, é o campo, é a beira do mar ou a beira do rio, são as casas das pessoas, são sítios marcados ou que marcam a vida doméstica destas jovens e onde elas acabam então por desabafar e mostrar os seus sentimentos amorosos relativamente a esse amigo barra amado. Depois temos aqui também uma característica muito particular das cantigas de amigo, apesar dele também aparecer noutras composições, que é o refrão. O refrão acentua ainda mais esta vertente que a poesia trovadoresca tem de ser uma tipologia textual associada ao ser cantada. Portanto, estas cantigas, tendo um refrão, acentuavam ainda muito mais a musicalidade, facilitavam a sua composição, porque era tipo menos um verso original que tinha que se criar, porque ia-se buscar o do refrão, e vão dar um ritmo muito mais cadenciado e próprio às cantigas e aos textos então. No desenvolvimento das cantigas de amigo, vamos encontrar também muitos elementos com um caráter, um valor simbólico. E é muito importante que vocês os consigam identificar e reconhecer, porque a sua repetição recorrente vai servir-vos para analisarem diferentes cantigas que acabam por depois ter ali uma ligação comum por estas simbologias. Por exemplo, há pouco dizia-vos que muitas das vezes a donzela se dirige à beira-mar para pedir novidades do amigo que está ausente. Ora, precisamente por isso o mar acaba por ser uma barreira, portanto, um símbolo da separação entre estes jovens, porque um partiu e o outro ficou. Portanto, e é um mero exemplo de uma representação simbólica que vocês vão encontrar de forma extremamente recorrente. Também, por exemplo, a figura do cervo. O que é um cervo? É uma espécie de veado novinho que vai representar, obviamente, a figura masculina por si só. A água, muitas das vezes, não só do mar também, mas a água do rio, das fontes, vai ser associada à fertilidade, da mesma forma que vamos ter outros elementos que representam a feminilidade, portanto o facto de ser uma rapariga que está ali presente, com as referências, por exemplo, às fontes, então à água, aos cabelos da rapariga, que muitas vezes também são identificados diretamente. Vejam também, por exemplo, a referência ao amanhecer. Cuidado com a palavra alva, porque vocês não vão reconhecer ao princípio, mas depois têm de se habituar a ela, que tem a ver com a pureza, a inocência da virgindade da menina. Da mesma forma, as flores mostram a sua fragilidade, a sua delicadeza, tal como os ditos cabelos também podem mostrar então a sua sensualidade ou algum erotismo maior. Por exemplo, a presença das aves já tem a ver com a sedução, com o enamoramento, pensem no cantar, que é apelativo e que pode então ser um fator de chamar os amantes um junto ao outro, tal como, por exemplo, a referência à noite, que é sempre normalmente associada a um tumulto interior, a algo mais negativo. Portanto, tenham atenção a alguns destes elementos de que aqui vos falamos. Há mais, obviamente, mas à medida que eles forem aparecendo, não os ignorem, porque eles vão ser recorrentes, ou seja, vão ser repetitivos em muitas cantigas de amigo. Tendo temáticas predominantemente populares, em que de facto o foco é na rapariga e na sua vida do dia a dia, as cantigas de amigo vão acabar por ter vários subgéneros. Por exemplo, as alvoradas ou alvas têm a ver com cantigas que se desenvolvem normalmente no dito amanhecer, que vai marcar então esse princípio de qualquer coisa, essa inocência, essa pureza da donzela que vai começar um novo dia, onde pode desenvolver então aquele sentimento amoroso.
Nas alvoradas, obviamente, também podemos ter a questão da separação dos amantes depois de terem estado juntos durante a noite. Portanto, tem que haver aqui sempre uma presença, uma referência concreta amanhã, ao amanhecer, a um novo dia que se inicia. Por outro lado, as bailias ou bailadas, como o nome indica, já têm a ver com cantigas, em que a jovem normalmente vai ao baile, ou seja, vai a um possível encontro com o seu amigo ou amado, ou então vai com as suas amigas e juntas confidenciam umas nas outras aquilo que estão a sentir. As bailias, muito em particular, têm um refrão quase que obrigatoriamente, precisamente por causa dessa associação aos bailes, ao dançar, ao cantar, que marcava então esses eventos. Daí que o refrão e o paralelismo aqui são profundamente visíveis e uma das principais características. As barcarolas ou marinhas, por outro lado, vejam a associação já à figura do mar, portanto, à noção de que a donzela normalmente vai para um ambiente mais marítimo e muitas das vezes tem saudades do amigo que está ausente e conversa com o mar para ele trazer notícias do seu amigo, do seu amado. Em algumas barcarolas ou marinhas, por exemplo, também conseguimos associar aquela ideia de que acabei de vos falar há pouco, sobre o mar como um elemento simbólico da separação dos amantes. Portanto, não só ela ir perguntar notícias do seu amigo amado, mas também ser um elemento simbólico de como eles de facto estão separados por aquela barreira. Depois temos as cantigas de romaria, que, como o próprio nome indica, são muito parecidas com as bailias ou bailadas, só que o cenário, em vez de ser um baile, é uma romaria. Muitas das vezes a jovem vai acompanhada pela sua mãe, ou então, de facto, vai com as amigas a rezar, por exemplo, pelo seu amigo que está ausente na guerra e ela vai rezar por ele, por exemplo. Um pormenor curioso também das romarias é que às vezes a donzela vai não só para rezar, porque o ambiente destas cantigas não é propriamente religioso, mas também pode ser a ida à romaria um pretexto para se encontrar com o seu amado. Portanto, vamos ter aqui um tom muito mais profano do que propriamente religioso. Da mesma forma, vejam, pastorelas. Pastorelas, o foco vai ser muito nessa vida rural campestre da rapariga, que muitas das vezes até pode também ela própria ser uma pastora, mas é muito comum, por exemplo, nas pastorelas a presença de animais da natureza, nomeadamente o cervo, porque vão ser então os animais com que a donzela vai conviver na sua lide rural do dia a dia. Portanto, aqui o que conta para as distinguirem muitas das vezes vai ter a ver com ou o tema da cantiga em si ou o cenário em que ela se desenvolve. Portanto, por aí vão acabar por as distinguir muito bem. Quanto às características formais, as cantigas de amigo são marcadas muito em particular pelo paralelismo, já vamos ver o que é, e pelo refrão. Ora, obviamente a noção de refrão é fácil para vocês entenderem e aqui vejam como a presença do refrão, tal como eu já referi, denuncia muito este caráter popular das canções. Portanto, estas cantigas vão acabar por ter esta característica porque isso também ajudava à festa. Portanto, uma cantiga que tem um refrão que se repete constantemente no mesmo sítio ajuda à sua popularização, às pessoas a decorarem, a fixarem, a cantarem e é uma das características principais das cantigas de amigo de facto. Quanto ao paralelismo, o paralelismo tinha regras muito definidas, mas reparem, o que é uma coisa paralela à outra? É uma coisa que acompanha e, de facto, o paralelismo vai mostrar uma repetição de estrofe para estrofe de certas palavras-chave que vão quase que dar o mote para a estrofe seguinte com pequenas variações. Aqui vocês têm que, de facto, saber explicar como o paralelismo passa pelo recuperar de uma palavra no mesmo sítio, mas com uma variação. E vejam, de facto, os exemplos que aqui vos trazemos. Há aqui algumas palavras para as quais chamo a vossa atenção, nomeadamente até a referência à cobla. Cobla é uma estrofe, tão meramente como isso, mas vocês vão encontrar essa referência nos manuais e noutros textos de estudo. Ou, por exemplo, a expressão leixaprém. Isto tem a ver muito especificamente com a maneira como o paralelismo é feito. Reparem neste exemplo e como as repetições são feitas. Vejam como vocês têm, por exemplo, no primeiro verso da primeira estrofe, vaiamos dormir. E depois, no primeiro verso da segunda estrofe, já tem vaiamos folgar. Depois, da mesma forma, vejam, eu andar vi
e na segunda estrofe o verso é eu vi andar. Portanto, as mesmas palavras apenas trocadas. E é esse verso que depois se vai desenvolver não na estrofe seguinte, mas duas depois, porque na estrofe seguinte é recuperado da primeira. Portanto, é este vai e vem de palavras ou expressões que são usadas da mesma forma ou com uma variação, portanto, uma palavra parecida, que tem, ou outra que tem outro sentido, mas que está no mesmo lugar daquela que foi usada anteriormente, e é esta repetição certinha que tem a ver então com o paralelismo, perfeito ou não, das cantigas de amigo. Obviamente que vocês não vão explicar isto assim, tintim por tintim, mas se tiverem que o fazer, é isto que vocês terão que explicar. Portanto, como o verso tal se repete no verso tal, ou da mesma maneira, ou variando a palavra, portanto, terem toda essa noção de que o paralelismo tem a ver com esta repetição. O que é que isto ajuda? Obviamente que o paralelismo traz musicalidade à composição. Portanto, ajuda a cantiga a ser mais fácil de escutar, de entender, de decorar, de agradar às pessoas, porque ela é mais repetitiva. Portanto, tudo isso ajuda a que a música seja mais ritmada e ao mesmo tempo repetitiva, junto com o refrão. O paralelismo imperfeito é tão meramente quando a ligação de uma estrofe para a outra se perde. Portanto, em vez de haver sempre uma ligação, todas as estrofes quase que estão ligadas umas com as outras de alguma forma, algures essa ligação vai ser perdida. Daí então que o paralelismo fique imperfeito. Vejam estes exemplos porque, de facto, apesar de não serem muitos, vocês vão encontrar outros nos manuais e através da análise de outras cantigas, mas é fácil perceberem estas nuances, digamos assim, dos paralelismos que podem encontrar nas cantigas de amigo. Depois, não tão comum, mas que pode aparecer também, temos as cantigas dialogadas. Muitas das vezes o diálogo é entre a mãe e a filha e terão que ter alguma indicação de que se trata de um diálogo, nem que seja ou pela presença do travessão ou pelas aspas. Portanto, tem que haver ali qualquer coisa em discurso direto que vocês vão associar a uma conversa, portanto, a um diálogo entre duas personagens e, muito comumente, vai ser, de facto, entre a mãe e a filha. Para resumir então algumas das temáticas que podem aparecer nas cantigas de amigo, temos a tristeza da menina porque o amigo está ausente ou a alegria porque ele regressou. A confidência com a mãe acerca das suas inquietações ou a confidência com as amigas porque de facto está triste porque ele a abandonou ou ele não a quer ou ele foi-se embora porque foi para a guerra ou então a alegria precisamente do reencontro que é partilhada com essas figuras também da vida familiar da menina. Ou então temos a confidência com os elementos da natureza, sejam eles animais, sejam eles elementos da natureza como as fontes ou um lugar específico onde a menina vai para desabafar, pronto, as suas mágoas. Podemos, não tão frequentemente, mas também pode acontecer, cantigas mais alegres que celebram então a união entre a rapariga e o namorado, portanto algumas com um caráter um pouco mais sensual, erótico desse encontro. Também podemos ter a rapariga a mentir à mãe para se poder encontrar com o amado. Portanto, temos aqui uma panóplia de temáticas, mas todas elas focadas no sentimento da donzela. Portanto, essa menina, a donzela, que mostra uma variedade de sentimentos relativamente à relação amorosa com a figura masculina. Não se esqueçam então que aqui no caso das cantigas de amigo, o sujeito de enunciação é feminino, portanto uma jovem donzela que vai partilhar os seus sentimentos amorosos por um amigo, que também pode surgir com a referência a amado, e vai partilhá-lo num ambiente rural, campestre, muitas vezes marcado por lugares como as fontes, os rios, ou então através do pretexto das festas, como romarias, ou como
como bailes, onde ela vai conviver não só com a sua mãe, com as suas amigas, onde ela também pode ir à natureza e confidenciar com os animais. Portanto, é um ambiente muito focado no dia a dia destas jovens, destas donzelas, e com uma estrutura muito mais repetitiva, até em termos de léxico, vocabulário muito mais simples do que, por exemplo, as cantigas de amor, a presença do refrão que é constante, a presença daquele paralelismo, aquela repetição certa ou quase certa de certas expressões ou palavras e que ajudam ao ritmo e à musicalidade das cantigas. Portanto, tudo isso são características destas cantigas de origem peninsular, portanto, de origem focada aqui na região de Portugal, e muito mais distantes da origem provençal, então, das cantigas de amor. Portanto, revejam tudo, vejam os exemplos, não se esqueçam de justificar todas as características, fazendo apelo ao texto que tiverem à vossa frente, portanto, à cantiga que estiverem a analisar, para terem bons resultados. Obrigada pela atenção e até uma próxima aula em português.